Falta de chuvas faz com que produtores de Mato Grosso reduzam a safra de milho. Falta de chuvas também prejudica a produção de cebola no Vale do São Francisco. Veja como ficará o tempo para todo o Brasil durante o fim de semana. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 2 de novembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e começa agora uma edição especial do programa Mercado do Campo. Hoje, em função do feriado, não há operação na Bolsa de Valores de São Paulo, mas sem informação você não fica. Nos últimos dias, o presidente Michel Temer assinou um decreto que converte as multas ambientais em prestação de serviços. Nós trouxemos este assunto aqui até o Mercado do Campo, mas ele ainda vem trazendo muitas dúvidas. Por esse motivo, o repórter Odacil Canepa conversou com o ministro do Meio Ambiente e com o deputado federal Valdir Colato, e é o que nós vamos acompanhar agora. O decreto é polêmico. Foi muito criticado pelos ambientalistas, mas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o processo não é tão simples. Se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade. Então as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. Já a bancada ruralista diz que não é bem assim. O pessoal não lê as coisas e ficam falando o que não existe. O decreto dos crimes ambientais, daqueles que têm multas, ele não atinge a agricultura. É só ler lá. O que atinge a agricultura? Aqueles que fizeram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e aí então ele se autodeclara, né, como com passivo ambiental, e aí ele faz o PRA, que é o Plano de Regulação Ambiental. Para fazer o PRA, o ministro do Meio Ambiente tem que regulamentar o artigo 42 do Código Florestal Brasileiro, que é dizer como é que ele vai fazer a recuperação da floresta que ele derrubou. A agricultura está fora disso, então o pessoal tem que ler realmente o decreto, porque a agricultura está fora e nós vamos exigir que saia o decreto da agricultura, que não saiu ainda, e o ministro assumiu esse compromisso na Comissão da Agricultura da Câmara em assinar esse decreto que nós estamos esperando. A portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente já está valendo. Odacil Canepa para o SBA. O Mercado do Campo abre espaço agora para as primeiras informações do tempo com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que destaca o centro-sul do país. Olá, boa tarde a todos. A semana agora vai terminar com chuvas ainda abrangentes no centro-sul do Brasil. A umidade do solo ainda está bastante elevada na região sul, incluindo também Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo. Nos próximos dias, vai ter previsão de chuva em grande parte do centro-sul. O acumulado vai ser mais elevado na região centro-oeste, que tem chance de os acumulados ainda alcançarem até 70 milímetros. Grande parte do sudeste e também da região sul, incluindo também o estado do Paraná, as pancadas ainda vão ser com forte intensidade, porque ainda pode chover até 50 milímetros em algumas localidades, mesmo que de forma mais pontual. Na região sul, previsão de tempo mais seco, principalmente no estado gaúcho. No decorrer da próxima semana, essa chuva ainda vai seguir com forte intensidade no centro do Brasil. E agora, as pancadas mais expressivas vão ficar restritas entre o norte do Mato Grosso, norte do estado de Goiás e ainda também o norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, ainda vai ter previsão de chuva tanto no centro-oeste como também no sudeste. Só que as pancadas vão ser mais fracas, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e grande parte da região sul. No decorrer da terceira semana, essa chuva ainda vai seguir com forte intensidade e se concentrando principalmente nas áreas mais secas do centro-sul, como é o caso do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. As pancadas ainda podem alcançar até 30 milímetros. Nas demais áreas, pancadas mais fracas e acumulados baixos, que não vão passar de 15 milímetros entre o Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo. Então, no decorrer das próximas semanas, essas instabilidades ainda vão seguir concentradas, tanto na região centro-oeste como também
e no Sudeste. Isso volta a garantir cenários mais otimistas para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar, que já vinham sendo prejudicadas por conta do déficit hídrico no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Um programa que visa manter os jovens no campo, estimulando a sucessão familiar. É o Empreendedores Sem Fronteiras da Agrobravo, que este ano levou jovens brasileiros para conhecer a agricultura e a tecnologia dos Estados Unidos. E de praxe, ainda estudar em uma universidade reconhecida mundialmente pelo segmento do agronegócio. Confira a entrevista com o diretor da Agrobravo, Júlio Bravo. Júlio, obrigado por participar do nosso programa. Vamos explicar agora o seu programa, né? O seu programa envolve viagens, né? Para diferentes países do mundo. Vamos falar do Empreendedores Sem Fronteiras. Que projeto é esse? Bom, primeiro, obrigado, né, por ter me recebido. Foi um projeto que eu desenvolvi junto com a Universidade de Iowa, que fica em Ames, no estado de Iowa. É uma universidade já fundada desde 1850, então ela tem bastante desenvolvimento dentro do agronegócio mundial, já formou vários líderes do agro no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E eu tenho uma relação próxima com o chefe do departamento de empreendedorismo da universidade. E quando eu cheguei com ele com a missão de a gente desenvolver um programa para a segunda geração, ele me propôs a gente organizar tanto aulas, tanto com professores da universidade, como empresários de sucesso que já se formaram na universidade. Empresários do ramo que são produtores de sementes, são diretores de fundos de investimentos ou presidentes, enfim, né? Empresários e estudantes brasileiros conhecem, então, essa atividade nos Estados Unidos. Exato, exatamente. Agora, você faz um caminho inverso. Você também traz para o Brasil empresários e estudantes interessados em conhecer o agronegócio brasileiro. Exato. Quer dizer, faz daqui para lá e de lá para cá? Exato. O Brasil é hoje uma grande potência do agronegócio global, né? Ele é responsável por alimentar a China, assim como os Estados Unidos o fazem, né? Então tem muita gente interessada em conhecer o Brasil. Não existe muita informação que sai de dentro do país em idiomas estrangeiros. Então esse pessoal gosta de vir para cá para entender realmente quais são os nossos desafios. Hoje, dentro do desafio do agricultor, da porteira para dentro, ele sabe como faz. Agora, da porteira para fora, tem muita coisa para ser desenvolvida. Então, esses fundos de investimento, esses bancos de investimentos, empresários do agro que já estão lá nos Estados Unidos já há anos desenvolvendo negócios, vêm para o Brasil para conhecer realmente a estrutura e de que forma eles poderiam participar e se podem participar, né? Bom, você acaba de voltar dos Estados Unidos com um grupo de estudantes. Exato. O que esses estudantes fizeram lá? Foi um grupo de empreendedores de 4 estados diferentes. Foi um grupo familiar e teve outras pessoas que participaram do programa. Nós, junto com a Universidade de Iowa, novamente, a gente desenvolveu esse programa que chama Empreendedores Sem Fronteiras. De que forma essa segunda geração pode empreender sem desfocar do agronegócio? Dentro da cadeia do agronegócio existem várias coisas que podem ser feitas. E eu acredito que a nossa geração, a segunda geração, ela pode desenvolver novos negócios, novos métodos para ajudar a primeira geração. Então, dentro da universidade lá, nós escutamos o diretor de commodities da Bolsa de Cereais de Chicago. Ele veio e deu uma aula de como que chegam nos valores, nos preços, como que faz, de que forma fazer hedging. Essas informações foi muito interessante, porque tem, às vezes, essa segunda geração por estar um pouco distante do negócio e não sabe como faz, e o pai não tem tempo de explicar, ou não quer explicar, ou está trabalhando, ou, né, várias coisas. E aí veio também fundos de investimentos, vieram falar para nós como que essa segunda geração poderia estar preparada para receber fundos estrangeiros. Deram bons exemplos do que estão fazendo na África, do que estão fazendo na China, porque os americanos investem na China desde a década de 90. Mas visita também a propriedades americanas, né? Isso, visitamos o principal produtor de semente dos Estados Unidos hoje, que é a Stein Seeds. Ele é responsável por 2/3 dos royalties da produção de soja dos Estados Unidos. Ele está listado como um dos bilionários do agronegócio. Ele mesmo nos recebeu, ele que fez questão de ir para o campo conosco. Mas é uma experiência para o brasileiro. Foi tremendo, assim. Até eu estava com um dos diretores do grupo lá, falou, nossa, que recepção
de um dos grandes grupos do Mato Grosso. Que recepção fantástica, que coisa linda de se ver. Agora, esse projeto, você contava agora há pouco, nasceu de um pedido de produtores do Mato Grosso. Exato, foi um conjunto de informações, sim. Teve empresários de vendedores de máquinas, teve empresários produtores, empresários de representações de insumos, que falaram, o meu filho não se interessa por um negócio, como que eu faço para ele se interessar? Será que teria algum programa que eu poderia... Daí eu comecei, junto dentro da minha rede de relacionamento, comecei a pensar de que forma poderia ajudar. Aí eu fui até a universidade e falei, pessoal, eles estão passando por esse desafio, eles gostariam de deixar essa segunda geração um pouco mais treinada, um pouco mais preparada, o que você poderia me ajudar? Aí a gente desenvolveu o programa juntos. 50% dos palestrantes ou dos professores que vieram passar essa semana conosco em Iowa State foram contatos antigos meus e 50% a universidade trouxe. Então a gente casou essas informações, teve tradução simultânea, então nem todo mundo falava inglês, então foi... Você cuidei de todos os detalhes, assim, realmente. A Agrobravo se preocupou com isso, como que faz com que tudo seja perfeito. Obviamente que existem melhorias a serem feitas, mas foi ótimo, assim, o resultado foi excelente. Agora, esse programa não termina aqui. Esse grupo que voltou parte agora para um outro caminho. Para onde esse grupo vai ano que vem? Exato. A Universidade de Iowa, por ser uma das mais conceituadas no mundo agro, junto com a Universidade de Illinois, eles têm parceiros em universidades no mundo inteiro. A Universidade de Xangai, a Universidade de Padova, na Itália, a Universidade de New England, na Austrália. Então, nós estamos vendo qual que vai ser a sequência desse grupo. Agora, nós estamos a bola veio para nós, a gente está tentando desenvolver o processo seguinte. A continuidade. A continuação desse programa. Quer dizer, vai ser uma formação de vários anos. Exato. A gente quer tentar tocar os principais mundos do agronegócio, né? Tentar nos 5 continentes produtores de grãos ou que são players do agro, tentar formar e fazer com que o brasileiro consiga entender como se faz lá. Porque os americanos estão produzindo já há 200 anos. Tem famílias já na 5ª geração. Tem uma experiência muito grande. Exato, eles têm muito a dividir, né? Tanto os americanos quanto os europeus, principalmente os europeus, né? Que é o berço da agricultura mundial. Né? Os bancos rurais nasceram na Inglaterra, né? No século XVII. Estamos falando aí uma oportunidade de conhecer. É lógico, a gente conseguir dividir essas informações ou conectar essas informações, fazer com que as pessoas entendam como chegamos a esse nível, né? Os grãos foram produzidos na China lá no começo. Depois vamos conhecer na China, onde nasceu esse projeto todo, essas ideias todas, tudo isso que trouxe a agricultura hoje. O que seria da nossa agricultura sem o mercado chinês? Como que nós não conhecemos os nossos clientes? Quando você é vendedor, você não tem que conhecer seu cliente? Como que nós conhecemos nossos clientes? Indo até eles, né? Qual que é o nosso principal mercado consumidor? Esse é o projeto da Agrobravo. Esse é o projeto da nossa empresa. Nós queremos realmente estreitar os laços e conectar o mundo do agronegócio. Essa é a nossa missão da nossa empresa. Ela é pequena, mas está se desenvolvendo para que a gente transforme ela entre as líderes no nosso mercado, no nosso segmento, né? Bom, você acaba de ouvir o Júlio Bravo, ele é diretor executivo da empresa Agrobravo, especializada em intercâmbio de conhecimento, né, de visita aos Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos e agora alçando o voo para outros continentes. Passamos o recado? Passamos o recado. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Júlio mais uma vez. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E esta semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou a devolução antecipada de 33 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. O valor corresponde à dívida de longo prazo depois dos aportes bilionários entre os anos de 2009 e 2014. No início de outubro, os Ministérios do Planejamento e da Fazenda mandaram o pedido de devolução antecipada de 50 bilhões de reais para este ano e de outros 130 bilhões de reais para 2018. O valor deste ano está sendo dividido em 2 parcelas. A notícia parte da Agência Estado. E veja depois do intervalo, a falta de chuvas afeta a produção de cebola no Vale do São Francisco. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, hoje em edição especial, que por causa do feriado, não há operação na Bolsa de Valores de São Paulo, mas sem informação você não fica.
E a falta de chuva vem afetando a produção de cebola no Vale do São Francisco. Por causa do tempo seco, a cultura deverá sofrer com a redução de área plantada e menor produtividade, além do problema na queda dos preços da cebola, o que já vem acontecendo aí ao longo deste ano, conforme o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, vem acompanhando. A falta de chuvas na região não é novidade. O Vale do São Francisco sofre com a escassez de água há pelo menos 3 anos e isso afeta diretamente os municípios produtores que dependem do Rio São Francisco. O local é responsável por boa parte da produção de cebola, que abastece os mercados brasileiros. E em um mês, os níveis dos reservatórios de Itaparica, Três Marias e Sobradinho devem ser afetados negativamente, com uma queda entre 2% a 12%. A informação parte do jornal Valor Econômico. E os preços da cebola no atacado de São Paulo vêm em queda, conforme o último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. O último levantamento do CPEA aponta para o valor de R$ 21,86 a saca de 20 quilos da cebola amarela tipo 2 híbrida no atacado de São Paulo. O preço, portanto, da cebola em queda no atacado de São Paulo e também em outras praças pesquisadas pelo CPEA. Quem vem por aí de novo trazendo mais informações do tempo é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que agora destaca o centro-norte do país. Com o avanço das chuvas pelo interior, tanto do Nordeste como também nas áreas mais secas da região Norte, as áreas de pastagens vêm sendo bastante beneficiadas. A disponibilidade hídrica do solo ainda está baixa em algumas áreas do interior do Nordeste e também da região Norte, devido principalmente à irregularidade das chuvas nos últimos períodos. Agora, as instabilidades já conseguem se espalhar por essas áreas mais secas. E aí tem previsão de chuva em grande parte do interior do Nordeste, Tocantins e também o estado do Pará. Apenas nas áreas mais ao norte da região Nordeste é que não vai ter previsão de chuva. Essas instabilidades não vão conseguir alcançar as áreas mais ao norte da região nordestina. No decorrer da próxima semana ainda tem previsão de chuva forte. Os ventos no alto da atmosfera ainda vão seguir transportando bastante umidade para o centro do país. E aí essas instabilidades vão conseguir avançar aqui pelo interior do Nordeste e também nas áreas mais secas da região Norte. Vai ter previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros nessas áreas mais secas, tanto do interior do Nordeste como também no estado do Tocantins. Só que essa chuva ela não vai durar muito, porque no decorrer do terceiro período, previsão de chuvas agora perdendo intensidade. Os acumulados seguem baixos, não vão passar de 15 milímetros. E agora as instabilidades vão perder mais intensidade em praticamente toda a metade norte do Brasil, porque as chuvas mais fortes vão acabar migrando tanto para a região centro-oeste como também para a região sudeste. Então as instabilidades vão perder intensidade no decorrer do terceiro período, entre o dia 13 até o dia 16 de novembro. Mas mesmo assim, como as instabilidades já garantiram agora cenários mais otimistas para o crescimento dos pastos, principalmente nessas áreas mais secas, tanto no interior do Nordeste como também na região Norte, essas chuvas já voltaram a trazer cenários mais otimistas e garantir melhor potencial produtivo para o crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Chegou a hora do comentário do jornalista Antônio Regi, que hoje destaca os acontecimentos que afetaram a pecuária brasileira ao longo de 2017. Vamos acompanhar. Olá, hoje talvez seja inimaginável o tamanho do prejuízo que a delação dos sócios da JBS, Operação Carne Fraca, enfim, tudo de ruim que aconteceu no setor de pecuária bovina de corte brasileiro. Mas lá atrás, quando eu dizia que aquela história das campeãs nacionais, criar essas grandes empresas, que gerou aí esse grande frigorífico maior do mundo, isso não seria bom, ninguém acreditou. Agora as autoridades estão caindo a ficha, como se diz, né? Vejam aí a história mais recente. Apenas por uma disputa lá tributária no Mato Grosso do Sul, essa empresa parou de abater nos 7 frigoríficos que ela tem no Mato Grosso do Sul. Imagine o tamanho dos prejuízos que essa família causou na pecuária brasileira em 2017. Até o próximo boletim. E a falta de chuvas vem fazendo com que produtores de Mato Grosso reduzam a safra de milho. A reportagem completa você confere logo mais depois do intervalo. Nós já voltamos.
O Mercado do Campo está de volta em edição especial nesta quinta-feira, 2 de novembro. E a falta de chuvas vem fazendo com que produtores de Mato Grosso reduzam a safra de milho. Confira a reportagem completa de Valdir Pacheco. O início desta safra 2017-2018 está sendo considerada uma safra conturbada pelos produtores. Em muitas regiões não tem chovido. Nesta semana, na região de Sinop, o tempo ficou parcialmente nublado. E na fazenda do produtor Carlos Roque, distante 40 quilômetros da cidade, choveu 40 milímetros. E foi o suficiente para o produtor colocar sua plantadeira no campo, mas está longe do prazo ideal de plantio. A gente planejou para começar o plantio no começo de outubro, né? E com essa falta de chuva que deu, nós começamos já bem atrasado, né? Já dia 20, né? Começamos a planta, que choveu agora, dia 21 choveu 10 milímetros e dia 22 já choveu 40 milímetros, então comecemos a planta, né? E vamos seguir, né? A segunda safra com a cultura do milho está comprometida. O produtor vai ser obrigado a reduzir a área de plantio. A safrinha vai ficar pela metade, né? Que não vai ter janela para a safrinha, né? Plantando até o final do mês vai conseguir fazer a metade da safrinha. A produtividade média na safra passada aqui na fazenda do Seu Carlos foi de 58 sacas por hectare. Nesta safra é uma incógnita, vai depender muito das intempéries do tempo. Para o problema não se agravar ainda mais, o produtor fez uma aplicação preventiva antes de lançar a semente no solo. Ataque de praga, a gente está de olho, né? Já na dessecação, a gente já passou um inseticida, né? Para ir controlando, né? Para não ter problema em seguida que nasce a soja, né? Então, temos de controle, estamos olhando. Valdir Pacheco para o SBA. É comum o uso de camisas, camisetas e bonés para promover marcas e eventos. Mas um empresário ligado ao agronegócio investe em uma nova abordagem. Muito mais do que vender roupas, a recém-fundada Farmer quer investir em novos conceitos. Confira na entrevista feita pelo jornalista Walter Pulga Júnior. Fornecedores de camisetas promocionais, de bonés promocionais, existem muitos no país. Mas hoje eu tenho aqui comigo Alexandre Meconi. Alexandre Meconi desenvolveu um processo de trabalho voltado exclusivamente para o agro. Não são apenas camisetas e bonés, não, Alexandre? Exatamente. Alexandre, obrigado por ter vindo. Vamos contar a história. Como é que você montou essa empresa, a Farmers? Bom, Pulga, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Para contar a história da Farmers, eu preciso voltar um pouquinho. Eu atuo no agronegócio já há quase 20 anos, trabalhando em empresas multinacionais na área de marketing. Em alguma dessas oportunidades de ter ido para fora, levando clientes das empresas das quais eu trabalhei, eu percebi que havia nesse cliente a necessidade de mostrar para o mundo o orgulho que ele tem daquilo que ele faz, né? Ou seja, de mexer com a terra, de produzir, de mostrar, olha, eu faço parte do agronegócio brasileiro, né? E era engraçado porque você via que a necessidade se traduzia em quê? Andar, muitas vezes, até com camisetas, muitas vezes surradas, e até você não entendia o porquê que aquele grande produtor, né, super bem sucedido, inclusive financeiramente, usando uma roupa simples. E aí, quando você viu o que tinha de detalhe na roupa, às vezes era uma bandeira do país, ou uma mensagem que falava do agro, mas em português mesmo, né? Ninguém entendia. Ninguém entendia. E o engraçado é que aí que veio a ideia, né? Eu pensei, um dia isso pode ser uma grande ideia e levar para o mundo toda a importância, toda a pujança do agronegócio brasileiro. E aí nasceu a Farmers, né? Que é esta marca que você tem aqui na tela do seu televisor agora. A Farmers Brazilian Agribusiness Clothing Brand, que significa, né, uma marca de roupa do agronegócio brasileiro, né? Específica para o agronegócio. Específica para o agronegócio. Agora, você trabalha muito conceito, e é isso que eu gostaria que você explicasse. Pessoas, empresas, pequenas, médias ou grandes, que produzem
produtos de brinde normalmente produzem para qualquer setor, clientes diversos. Você está se especializando. O segredo está na mensagem. Isso. A mensagem é o principal nesse trabalho? Como você mesmo falou na abertura, empresas que fazem materiais promocionais, camisetas, bonés, moletons, etc., você encontra fartamente, né? O problema é o seguinte, o problema é você conseguir agregar valor a esse item, colocando uma mensagem que realmente fale a linguagem do produtor, que fale a linguagem de quem atua no agro. Eu não estou falando só do produtor em si, mas você tem as pessoas que trabalham com pesquisa, você tem o pessoal das indústrias, né? E cada vez mais o intercâmbio, né, com a agricultura de outras potências no mundo é mais intenso. Então, essa pessoa que lida com o agronegócio está cada dia viajando mais, tendo mais contato com estrangeiros e tal. Intercâmbio internacional. Intercâmbio internacional, exatamente. E a mensagem precisa chegar. Exato. E numa linguagem acessível, né? No caso, o inglês. Exato. Vamos mostrar alguns modelos que você já desenvolveu? Olha, nós temos aqui alguns modelos de camisetas. É a nossa primeira coleção, né? Nós estamos lançando a gente antecipou, eu estou no mercado há praticamente um mês. Nós estamos lançando a marca agora através de e-commerce, temos a nossa linha própria, mas também fazemos a parte de personalização para outras para as empresas, com a mensagem que for necessária. Empresas, cooperativas, etc. Né? Agora, vamos ver outras fotos, veja o produto que nós temos aqui. Vamos traduzir algumas frases, são importantes, né? Isso, a gente lida também com o lifestyle do agronegócio, né? Então a gente está fazendo um produto, não é só para o público jovem, obviamente, mas a gente lida com o todo do estilo de vida, né? Então nós temos algumas mensagens em inglês, falando, This Girl Can Farm, é uma mensagem voltada para o público feminino, olha, eu sou mulher, mas eu estou aqui na lida, entendeu? Eu estou no campo, eu estou conduzindo uma máquina, eu estou produzindo e muitas vezes à frente do próprio negócio, né? À frente da própria propriedade e da produção. Nós temos Sweet Farm, né? Farm Sweet Farm, que é uma brincadeira com o Home Sweet Home, ou seja... Lar docilar, lar docilar, fazenda, doce fazenda. Onde que você se sente no lar, né? O que é o lar para você? É um espaço físico ou é onde você se sente bem? Né? Então vamos dizer assim que o seu lar é o campo. Se eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, moro no campo, gosto do campo, ou mesmo não moro, mas tenho um vínculo, ou tenho admiração por quem trabalha, esse é meu lar. Esse a mensagem na minha roupa tem que passar exatamente isso. Exatamente. Você tem aqui alguns outros modelos, né? Temos... Nascido para ser fazendeiro. Isso, Born to be Farmers, uma brincadeira também com a marca, mas a mensagem é essa, nascido para ser produtor, fazendeiro, né? Temos também algumas camisetas em português, né? Nós temos o nosso slogan, que é Orgulho de Ser do Campo. Isso é uma mensagem que fala por si, né? Ou seja, a ideia da nossa marca é justamente essa, é traduzir para o mundo aquele orgulho que nós temos de trabalhar no agro e especificamente no agro brasileiro, né? Bom, agora vamos ressaltar a importância do conceito. Você tem experiência com marketing, com trabalho internacional no agronegócio brasileiro há pelo menos 2 décadas. Isso. Nossa propaganda, nossa divulgação, nossa mensagem lá fora é muito fraca, Alexandre. Tem que melhorar, Pulga. Realmente essa é uma iniciativa, né? Mas a gente sempre gostaria de ver outras, né? Porque a mensagem que nós queremos passar é aquela que o agricultor, a pessoa que lida com agro tem necessidade, né? Ela é apaixonada por aquilo que ela faz, né? E quando você vai para fora, você vê isso o inverso, você vê o agricultor americano, o europeu, vestindo isso, né? E nós não, quer dizer, como que até hoje não existia um veículo para transmitir esse orgulho? Então, nós estamos falando de camiseta, roupa, né? Não existe mais nada próximo a você do que a sua própria roupa, né? E aquele é o melhor canal, porque você está levando aquilo no seu peito praticamente, né? Então, assim, essa é a nossa proposta dentro desse mercado. Mas, óbvio que outras iniciativas seriam bem-vindas, né? Bom, você acaba de ouvir o Alexandre Meconi. Alexandre Meconi acaba de formar, né, uma empresa, a Farmers, que produz camisetas promocionais, porém com um conceito voltado para o agro, especializado em agro. E o trabalho, como você vê, é um trabalho de qualidade na linha do orgulho de ser do campo. Eu parabenizo a sua iniciativa, uma empresa que começa agora. Exato. E a perspectiva é de que tenha uma vida longa voltada para você que atua no agronegócio.
De olho na informação. Obrigado. Obrigado, Pulgar. Voltamos ao programa. E a partir de amanhã, sexta-feira, eu estarei em Toronto, no Canadá, acompanhando a maior feira agropecuária indoor do mundo. A Royal Agriculture Winter Fair é a principal vitrine do Canadá para excelência em gado, cultura e produtos alimentares. Eu ficarei lá até a próxima terça-feira e você vai acompanhar os destaques deste grande evento ao longo da nossa programação aqui no SBA. Enquanto isso, quem assume o comando do Mercado do Campo é o jornalista Walter Pulgar Júnior, que você viu agora há pouco em uma entrevista especial e que vai trazer todos os dias as informações de mercado e também o fechamento das principais commodities agrícolas para que você de casa não fique sem informação. Com isso, o Mercado do Campo de hoje fica por aqui, desejando para você um bom restinho de final de dia e até mais.